pouca coisa para acrescentar. Gente, vamos prestar atenção? Eu tenho muito pouca coisa a acrescentar. Eu vou um pouco na linha do que a Lucy falou. A gente precisa da presença real da campanha na periferia. Não aquela campanha sem o candidato, também com o candidato. É importante que o Serra vá, é importante que o Aécio vá e é importante que o Geraldo esteja lá fazendo esse corpo a corpo, passa a fazer várias regiões ao mesmo tempo. E com os segmentos, eu acho que é importante, já tinha conversado com a campanha do Aécio, da gente fazer, pelo menos com cada segmento, um grande evento nesse período de campanha, que pode ser, inclusive, na periferia, não tem problema. É isso. Muito bem, Raimundo, boa noite, vai ser o Avelar. Boa noite a todos. E eu ia falar sobre a Zona Sul, né? A presença de todos os candidatos no Fundão da Sul. E a gente tem o mesmo problema que a Zona Leste com os petistas. E eles cobram muito a campanha e a presença dos nossos majoritários na Zona Sul. E é uma solicitação que a gente faz pelo Fundão da Sul, tá? Boa noite a todos. Avelage e depois Avelage e PL. Avelage. Boa noite, beleza? Boa noite, companheiro. Boa noite, militância! Pessoal, Edson, meu amigo João Câmara, meu presidente, nós precisamos valorizar um pouco o senhor falou dentro daquela linha, nossa militância. São eles que vão fazer a diferença nessa campanha. E eu queria pedir que a Zona Leste, que tem 4 milhões de votos, fosse dado por atenção para a nossa Zona Leste, para todo o PSB de São Paulo. PSB unido, jamais será vencido. Sou eu, boa noite a todos. Ô Milton, eu vou suspender minha fala porque eu já fui contemplado. Está na palavra do João Câmara o meu intuito, tá? Passo Nair. Boa noite a todos, eu sou da Zona Leste também. Eu gostaria somente de frisar o que o menino falou, o Flávio falou. Acontece o seguinte, não vamos esquecer, gente, de mostrar para todas as fábricas de costura que o nosso Geraldo Alckmin fez. A juventude ali da Zona Leste, onde eu resido, vai muita gente, muitos jovens, inclusive meus filhos de 18 anos, votar com o Geraldo, mostrar a cultura também, não somente a educação, mas também a cultura, que a falta de cultura está completando os cursos e também o lazer de todos aqueles jovens, de todas as regiões onde tem ali a nossa falta de cultura. E eu estou dizendo, eu voto a Aécio e muda Brasil! Ivan. Boa noite a todos. Sou Ivan, sou de Pirituba, sou engenheiro, sou negro, brasileiro, paulistano, sou Aécio, sou Serra e sou Geraldo. Quero dizer para vocês o seguinte, nas últimas campanhas que a gente participou, já corroborando com tudo que o nosso presidente Milton Flávio falou, o que acaba acontecendo com os segmentos, e isso é com as mulheres, com a juventude, com os negros, com o movimento popular, está aqui o Rosaldo. A estrutura da campanha, ela é sempre pensada nos zonais. Eu sou o presidente diretor zonal de Pirituba, mas ela é sempre pensada nos zonais. A estrutura, quando se pensa em estrutura, se pensa em estrutura para os zonais, mas os segmentos, pelo menos nos últimos modelos de campanha, é dado para eles um espaço interno com um telefone que ficava lá no Joelma e a estrutura para segmento, por mais que nós fizermos reuniões, ela não tem. Então a minha proposta é que nessa campanha seja pensado pela estrutura que a gente tenha no mínimo uma equipe por região, no mínimo, para a questão do segmento negro e assim também sucessivamente das mulheres, da juventude, que se pense aos segmentos, estrutura para que a gente possa realmente reverter os votos e no caso específico da comunidade negra, nós precisamos reverter, seja para o Aécio, que está fazendo a diferença também,
é o segmento negro no âmbito federal, e aqui em São Paulo somos 3 milhões na capital, 15 milhões no estado, e nós queremos ter dignidade, ter uma estrutura de verdade para trabalhar com essa população. É isso aí. Muito obrigado. Beth. Boa noite para todos. Primeiro, eu quero pedir o seguinte, que não se aconteça o mesmo que aconteceu na campanha passada com o Serra. Nós não tivemos estrutura nenhuma, nós trabalhamos ao Deus dará, a sorte nossa, eu sou da Zona Leste, muita gente aqui já sabe, sou da 421, Teodoro Vilela, Fazenda da Juta, a gente representa aquele lado. Então o que aconteceu? O que nós queremos? Queremos mais estrutura, porque trabalhar do jeito que a gente trabalhou, e vocês sabem que lá é uma região muito, mas muito vermelha. Mas estamos dando paulada, como o nosso amigo disse, nós estamos com um porrete na mão, né? Então, gente, eu queria isso, que nós da Zona Leste tivéssemos uma estrutura melhor. Antes nós tínhamos um Gaucho, agora temos ele novamente. Gostaria que ele desse essa atenção devida como deu da outra vez para nós, né? Não fazer como a gente fazia, que tinha que sair correndo e tapar buraco. Outra coisa, domingo nós fizemos a feira, lá no Vila Formosa. Foi dito aqui que era para as pessoas que morassem por lá, e lá não era isso? Só que não foram não, tá? Nós fomos em poucas pessoas, fizemos, foi muito bom, a aceitação do Aécio lá foi ótima para nós, então testou a gente mesmo, nós estávamos acho que em 10 pessoas, né? Então, gente, se é para se dar um pouco do tempo, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Não vá pensando, porque o Geraldo já está com 50 e poucos %, mas presta atenção, o barco também ele pode virar. Então a gente tem que ficar bem atento e não ficar sentado esperando que o voto venha sozinho. Ou a gente fica o pé no chão, leva o nome do Aécio, nem tem o convite para segunda-feira, eu quero ver quantas pessoas vai ter lá. Então eu acho que a gente tem que pensar assim, vamos mudar agora a nossa história. Chega! Eu acho que está na hora da gente botar a camisa e não fingir que é do PSDB. Ou é ou não é, gente? Tá bom. Igor, olha, o Igor gosta de depois não passar a palavra para o João encerrar a reunião. Eu acho que o Ivan já me representou aqui, representou a juventude, mas só deixando claro que também a juventude quer ajudar, a juventude da capital está disposta a ajudar. A gente está já lá no AES, ajudando na capital, vamos ajudar o Geraldo, vamos eleger o Serra, e lembrando que essa eleição é a eleição que que mais tem jovem que vai votar pela primeira vez. Então a gente precisa lembrar da juventude e assim, a mesma coisa que o Ivan falou, viu, Câmara? Uma bancadinha no telefone não adianta. Tem que pensar na juventude, material específico, hein? Obrigado, gente, estamos à disposição, viu? Pode. Boa noite a todos, sou do diretório da Vila Maria, Zona Norte. Só que gostaria de fazer uma colocação aqui. Uma sugestão de campanha, João, para que os cargos de confiança do governo vão para a rua na hora do almoço e fora do horário do almoço, que muitos não têm compromisso com o PSDB, estão só lá nos cargos e não têm compromisso nenhum com o PSDB. Está dando a sugestão. Antes de passar a palavra para o João, que vai encerrar a nossa reunião, eu só quero reforçar, João, que essa posição que o Cosme trouxe aqui hoje tem sido reiterada, repetida em todas as reuniões que nós temos feito no partido, com os segmentos ou com os diretórios. Parece que vai mudar. João.